Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema central para entender a Bíblia: a inspiração das Escrituras. O que isso quer dizer na prática? E como é que esse processo todo teria acontecido? Vamos descobrir juntos? Ok, vamos começar com a grande pergunta que paira sobre tudo isso. Pensa bem, como é que um livro, na verdade uma coleção de livros, escrito por dezenas de pessoas diferentes em lugares diferentes ao longo de 1500 anos, acaba sendo chamado de a Palavra de Deus? É uma questão e tanto, né? É essa jornada que a gente vai explorar agora. Para organizar nossa conversa, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a origem divina. Depois, vamos entender a diferença crucial entre revelação e inspiração. Em seguida, a gente vai ver como foi o processo de registro, quais as evidências que sustentam essa ideia toda e, por fim, as diferentes teorias que tentam explicar como isso funcionou. Vamos lá. Então, para começar, a gente precisa deixar os conceitos bem claros. Tem duas palavras aqui que são a base de tudo: revelação e inspiração. Se a gente confundir as duas, fica difícil entender o resto. Qual será a diferença, então? E aqui a distinção fica bem nítida. Revelação é o ato de Deus. É ele se mostrando, se comunicando, uma ação que parte unicamente dele. Já a inspiração é o passo seguinte, é o registro dessa revelação. E aqui está o pulo do gato. Esse registro é descrito como um processo divino-humano, uma verdadeira parceria. Então, colocando em uma definição mais formal, a inspiração seria essa influência divina sobre os escritores da Bíblia. E qual era o objetivo? Basicamente, evitar erros e garantir que o que eles estavam escrevendo era um registro fiel, exato, daquilo que Deus tinha revelado. É como se fosse um selo de garantia no processo de escrita. Bom, isso nos leva direto para a próxima etapa. Se a inspiração é o como o registro foi guiado, como é que ele aconteceu na prática? Como essa revelação virou de fato a escritura que conhecemos? Que tipo de material os autores usaram? Olha, os escritores não tiraram tudo da cabeça. Eles não trabalharam num vácuo, sabe? Eles usaram fontes, assim como qualquer historiador da época faria. Havia muita tradição oral, histórias passadas de geração em geração, mas também documentos escritos. A própria Bíblia menciona alguns, como o Livro das Guerras do Senhor ou o Livro dos Justos. Isso mostra que eles eram pesquisadores cuidadosos, compilando informações que já existiam. E essa citação de Lucas é um exemplo perfeito disso. O próprio autor do Evangelho e do livro de Atos descreve o método dele. Ele fala que fez uma acurada investigação de tudo, desde o comecinho, para poder escrever um relato organizado. Ou seja, não foi um processo mágico, flutuando no ar. Foi um trabalho de pesquisa, sério, dedicado. Aí surge a grande questão, né? Se os autores usaram fontes humanas, como é que a gente pode confiar na precisão disso tudo? Bem, a resposta teológica está no conceito de inspiração. Ela teria agido como um guia divino, um filtro que garantia que, não importa a fonte, o resultado final no papel fosse a pura verdade de Deus. E outro ponto super interessante, a Bíblia não tenta ser um registro de absolutamente tudo o que aconteceu. Houve uma seleção. Salomão, por exemplo, escreveu 3.000 provérbios, mas só uma parte está lá no livro. O apóstolo João diz claramente que Jesus fez muitos outros milagres que nem foram escritos. Então a inspiração também teria guiado o que deveria entrar no texto final e o que poderia ficar de fora. Até agora, a gente falou sobre o que é a inspiração e o como o registro foi feito. Mas talvez a pergunta mais importante seja por quê? Por que se acredita que esse processo todo foi guiado por Deus? As respostas vêm de dois lugares: de dentro da própria Bíblia e de evidências de fora. Essa aqui é talvez a afirmação mais direta da Bíblia sobre si mesma. O texto diz com todas as letras, toda a escritura é inspirada por Deus. A palavra original grega para inspirada é theopneustos, que significa literalmente soprada por Deus. É uma reivindicação de autoria divina bem explícita. E aqui, Pedro nos dá uma pista do mecanismo. Ele explica que a profecia não surgiu da cabeça de ninguém, mas que os autores foram movidos pelo Espírito Santo. A imagem que essa palavra grega traz é a de um barco à vela sendo levado pelo vento. O vento dá a direção e a força, mas ele ainda usa o barco, ou seja, Deus dando a direção, mas usando a personalidade, o estilo e o trabalho do autor humano. Agora, saindo um pouco do texto, os argumentos continuam. Pensa na coerência.
Mais de 40 autores diferentes, reis, pescadores, profetas, em 3 continentes por um período de 1.500 anos, e todos escrevendo partes de uma única grande história que se conecta. A arqueologia também, em vez de desmentir, vive encontrando cidades, objetos, registros que confirmam o que está escrito. E ainda tem umas passagens que são impressionantes, como a de Jó, escrita há milênios, falando que a Terra flutua no vazio. Como é que eles sabiam disso? É algo que a ciência moderna só foi conseguir visualizar muito tempo depois. Ok, se a gente aceita essa ideia de uma parceria entre Deus e o ser humano, a próxima pergunta é meio óbvia. Como é que isso funcionou na prática? E é aí que entram as principais teorias teológicas para explicar esse processo. Esse quadro aqui resume bem as ideias. A teoria mecânica é bem direta. Deus ditou e o autor humano foi só um secretário. Já a teoria mental diz que Deus inspirou as ideias, os conceitos, mas deixou escolha das palavras por conta do autor. E, por fim, a orgânica, que costuma ser a mais aceita, propõe algo mais completo. Deus inspirou a pessoa inteira, sua personalidade, sua pesquisa, seu estilo de escrita, guiando tudo de forma que o resultado final fosse a sua palavra, mais expressa através da humanidade daquele autor. A orgânica parece resolver melhor a questão, porque explica as diferenças de estilo entre os livros, mas ainda garante que as palavras finais são exatamente as que Deus queria. Certo. Diante de tanta informação, tantas evidências de um lado, teorias diferentes do outro, surge uma pergunta bem fundamental. Como é que alguém pode ter certeza de que a Bíblia é de verdade a palavra de Deus? O teólogo João Calvino pensou muito sobre isso. O argumento dele era que, por mais fortes que sejam as provas lógicas ou históricas, elas sozinhas não conseguem gerar aquela certeza profunda que a fé pede. Para ele, defender a Bíblia com argumentos é uma coisa, mas fazer com que alguém tenha uma convicção no coração é outra, completamente diferente. E isso nos deixa com uma última reflexão. Se os argumentos racionais nos levam só até certo ponto, o que faz alguém dar o passo seguinte? De onde vem a certeza final para quem crê? Essa é uma pergunta que a história e a teologia ajudam a iluminar, mas que, no fim das contas, parece ser respondida no campo da fé pessoal de cada um. Obrigado por acompanhar essa análise com a gente.